esboço, né? Mas lembrando que evangelho também é missões, tá? Eu vou fazer a leitura, depois eu vou fazer uma oração, e eu gostaria depois de fazer, para enfatizar o nosso tema, uma enquete com os amados, né? É secreto, ninguém sabe, nem passei de informação para ninguém, justamente para trabalhar 3 pontos aqui nesta noite com vocês. Diz assim o texto, Filipenses capítulo 1, de 1 a 11, aliás, de 3 a 11, diz assim: Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de terminá-la até o dia de Cristo. Há de completá-la até o dia de Cristo, Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja nas minhas defesas de confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheio do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Oremos. Querido Deus e Pai Celestial, graças te rendemos, Senhor, pela tua palavra lida aos nossos corações. Pedimos que o Senhor nos ajude, Senhor, nesta noite a absorvermos aquilo que o Senhor tem preparado para nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, temos aqui falado constantemente, mensalmente, a respeito de missões, mas nunca é demais lembrarmos o que é missões. Na verdade, a palavra missões quer dizer enviar, né? É envio, né? Então, enviar alguém, isso é missões, enviar alguém. A Bíblia diz que missões começou no coração de Deus, a o estabelecer no seu coração, a enviar o Salvador do mundo, né? Enviar Jesus Cristo para oferecer o sacrifício para nos salvar. O primeiro ato de missões começou com Deus, no coração de Deus, ao estabelecer que enviaria o seu filho, o seu único filho, para morrer por nós. Jesus Cristo chegou a este mundo, desenvolveu o seu ministério e fez o sacrifício, aí estabeleceu missões para a sua igreja. E o que ele disse? Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer será salvo, quem não crer será condenado. Então Jesus Cristo estabeleceu missões para a sua igreja. E a igreja dele, irmãos, é cada crente, cada pessoa que faz parte do seu corpo. Não é uma igreja local, não é uma igreja chamada Maranata, não é uma igreja chamada Assembleia de Deus, não é uma igreja chamada Presbiteriana, não é uma igreja, não, é a sua igreja, o corpo místico dele, ao qual cada crente regenerado pelo sangue de Cristo, por meio do seu Santo Espírito, é incorporado no seu corpo, e essa pessoa é membro do seu corpo, que é a igreja de Cristo Jesus. Logo, implica que missões independe de igreja, mas depende de cada indivíduo crente em Cristo Jesus. Cada pessoa que crê em Cristo Jesus está envolvido em missões, está envolvido na ordem de Cristo. E queremos falar um pouco sobre também cooperador de missões. Como ser um cooperador de missões. E para ilustrar esse tema, nós vamos fazer aqui uma pequena enquete, tá bom? Nós vamos construir uma porta. Lembrando, irmãos, que missões parte de alguém superior. A ordem é dada por alguém superior. E no caso aqui, não querendo ser melhor do que ninguém, mas eclesiasticamente eu sou superior a todos vocês, no fato de ser o líder da igreja, o pastor da igreja. Ok? Todos são meus liderados.
Missões têm que partir de uma pessoa que está acima do posto daquele que recebe a missão. A igreja recebe a missão de Cristo Jesus. Nesta noite eu convido o pastor James, eu vou dar uma missão a ele. Ele, como meu liderado, eu vou dar uma missão para o pastor James. Pastor James é um bom carpinteiro, excelente carpinteiro. E a missão que eu vou dar agora para ele, como superior dele, é que ele faça para mim uma porta de madeira. Missões precisa ter prazo também estabelecido. E eu vou dar 5 minutos para o pastor James construir uma porta. O que ele tem unicamente é a missão de fazer uma porta de madeira perfeita, a melhor possível. Ele vai precisar de alguns elementos essenciais ou material para esta porta, como também ele vai precisar de ferramentas necessárias para fazer a porta. E nós vamos trabalhar primeiramente os elementos essenciais, os materiais que ele precisa para a porta. Madeira. Você tem dinheiro para comprar? Ou o dinheiro para comprar madeira para fazer a porta. Quem pode ser o dinheiro ou quem pode comprar essa porta, essa madeira? Rapidinho, 5 minutos. Alguém? Pastor, controle o tempo. Não vale indicar ninguém. Eu só quero que o senhor controle o tempo para mim, tá bom? 5 minutos. É o prazo, porque missões tem que ter prazo. Quem vai doar a madeira? Quem vai cooperar com essa porta doando a madeira? Vem à frente. Levante bem rapidinho. Material à minha direita e depois ferramenta à minha esquerda. Madeira. O que mais precisa? Rapidinho, irmão, vamos pensar rapidinho. Prego. Quem é que vai doar o prego? Levante rapidinho. Isso, rapidinho. Olha, 5 minutos passa rápido. Prego. O que mais que nós precisamos? Rapidinho. Não, martelo não. Não, eu quero elementos que vão fazer parte da porta. Martelo é ferramenta. Eu quero o material da porta. Lixa, rapidinho. Lixa, rápido. Lixa. Ok. Dobradice. Quem é dobradice? Rapidinho, dobradice. Parafuso, precisa de parafuso. Ok, rapidinho. Fechadura, quem é fechadura? Rapidinho, 5 minutos está passando. Rápido. Olha só, nós já estamos fracassando a nossa missão. Ok, 5 minutos já se foi, né? O que falta de elemento aí, de material? Verniz, rapidinho, quem vai doar o verniz, rapidinho. Não pode vir rapidinho. Verniz, quem é o verniz? Isso tudo vai agregar à porta. Vamos parar aqui, né? Tem alguns, mas esse já é suficiente. Irmãos, só de material para esta porta de madeira, nós precisamos de quantos componentes? 8 componentes. Não, ele não conta, que ele é o marceneiro, é o carpinteiro, né? 7 componentes, ok? Chegue para lá, por favor. Ele já tem o material, mas ele não poderá fazer uma porta sem ferramentas. A palavra cooperador quer dizer fazer juntamente com, ajudar alguém, auxiliar alguém. Isso aqui são só os elementos que precisa para uma porta de madeira. Mas ele não vai poder, ele tem todo o material, mas não poderá fazer sem as ferramentas necessárias. E eu vou chamar pessoas que vão ser as ferramentas. Vocês não vão doar, vocês serão as ferramentas. Primeira ferramenta, serrote, né? Vai precisar serrar. Serrote, rapidinho aqui, serrote. Bem rapidinho, aqui à minha esquerda. Serrote, que mais? Martelo aqui à minha direita. Qual o próximo? Para pregar o prego? Martelo, rapidinho aqui, martelo.
Não, prego é material. Quero só ferramenta. Treina para medir. Treina, rapidinho aqui, treina. O que mais? Esquadro. Formão, esquadro para fazer bem bonito, esquadrejar a porta. Quem é o esquadro? Pode vir o esquadro. Rapidinho o esquadro. Vem rapidinho. Plana para planar, outra ferramenta necessária. Plana. Ok? Isso é ferramenta, tá? Ferramenta que você usa e reutiliza depois, tá? Chave de fenda. Ou, Felipe, uma chave para apertar o parafuso. Dependendo de que tipo vai ser o parafuso, né? Furadeira. Quem é que é furadeira? Rápido, irmão. Já passou o tempo, né, pastor? Já não? Furadeira. Eu quero aqui furadeira. Eu quero aqui chave de fenda. Eu quero aqui formão. Eu quero aqui... Plana já teve, né? Ok, vamos parar aqui, né? Já dá para fazer uma porta, não dá? Fechadura é aqui, desse lado. Irmãos, aqui são ferramentas necessárias para construir uma simples porta de madeira. Aqui são os elementos necessários para construir essa porta. O material que vai ficar na porta, que vai fazer parte da porta, vai incorporar a porta. É fácil fazer missões? Não é fácil. Pastor James, a porta está pronta. Tudo isso para fazer uma porta. Pastor Real, quanto tempo nós consumimos? Acabou o tempo. Extrapolamos o tempo. Obrigado, mesa. Pode descer. Missões é um encargo que nós recebemos de alguém superior. Ou envio. E não é feito apenas por uma pessoa. Precisa de pessoas que o ajudem. Precisamos de 7 elementos ou materiais para fazer uma simples porta de madeira. E quantas ferramentas nós precisamos? Ferramentas são os cooperadores, são os auxiliadores, os ajudantes. 9 ferramentas nós precisamos. 9 mais 7, 16 peças nós precisamos. Sem esses elementos não se pode construir uma porta. Então, irmãos, é isso que missões nos ensina. Missões é uma tarefa que nós recebemos. A igreja, e cada um de nós recebemos a tarefa de pregar o evangelho. Mas não podemos fazer sozinhos, precisamos de pessoas que nos ajudem. De cooperadores, que são as ferramentas. E como nós podemos ser um cooperador de missões? Vou trabalhar aqui 3 pontos apenas para nossa reflexão. No versículo de número, em Filipenses 1, 5 e 9, diz assim: pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. O 9 diz: e também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção. Primeiro passo para que possamos ser um cooperador de missões, nós precisamos utilizar da percepção da necessidade de se fazer o trabalho, de fazer missões. A igreja em Filipos, ela começou na casa de Lídia, uma igreja acolhedora, uma igreja onde o amor de Cristo era bastante vivenciado. Mas Paulo diz que esses irmãos, eles se tornaram cooperadores desde o primeiro dia. Abra sua Bíblia para Filipenses 4, 15 e 16. Filipenses 4, 15 e 16 diz assim: e sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros.
porque até para Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Então, primeiro passo, precisamos ter a percepção da necessidade do trabalho e de quem está fazendo o trabalho. Qual a necessidade que o pastor James tinha para construir uma porta? O que ele precisava? Material e ferramentas. Muitas vezes não há necessidade do missionário ou a igreja estar dizendo, nós precisamos disso. Nós precisamos ter a percepção em saber que precisa disso. Está entendendo? Paulo diz que a única igreja que percebeu que ele precisava de ajuda e de cooperadores no início do seu ministério foi a igreja de Filipos. Percebeu que ele precisava de pessoas que o apoiassem, percebeu que ele precisava de mantimentos, percebeu que ele precisava de recurso para se locomover de um lugar para o outro, e não era de graça, irmãos. Tudo tinha um preço. Percebeu que eles também tinham esta responsabilidade como igreja de cooperar. Paulo não precisou escrever uma carta dizendo, olha, irmãos, eu estou passando dificuldade, eu estou passando isso, estou precisando disso, daquilo. Porque a igreja se utilizou da percepção. Né? E o que é percepção? Irmã Adriana, o que é percepção? É perceber. Legal. É a capacidade de saber a necessidade. Ou perceber, né? Então, a percepção é a capacidade que nós temos. Diz os estudiosos que a mulher é muito mais perceptiva do que o homem, né? Dizem os estudiosos, né? Eu não fiz esse teste, mas eu já observei minha esposa, né? Sento lá na minha mesa para estudar. E ela sabe que hora já tem que fazer a comida, né? Sabe o que está faltando na geladeira, eu não sei. Né? E às vezes até os animais, eles percebem, né? Eu tenho uma cadelinha, vocês conhecem, né? Alguém aqui já foi até mordida por ela, né? Acho que foi a irmã Milena que levou um susto legal dela, né? Da cadelinha. Quando eu sento para tomar o café, ela vem pedir pão de mim. Quando eu sento para merendar de tarde, a merenda da tarde, ela vem pedir, não, ela fica ali já do meu lado. Coloca a patinha em cima da minha perna, porque ela percebe que é hora da merenda e do café. Ela nunca pede comida, almoço e janta de mim. Mas quando a minha esposa senta para almoçar, eu também sento, sabe com quem ela vai pedir almoço? Da minha esposa. Ela nunca pede café da minha esposa, só de mim. Como ela nunca pede almoço de mim, só da minha esposa. Ela percebe quem é que fornece o café ou o pão do café para ela e quem é que fornece o almoço para ela, ou a janta. Até os animais, eles são perceptivos às vezes. Né? Eles se acostumam com aquilo lá. Mas nós, muitas vezes, irmãos, precisamos de um balanço, né? De um empurrão. Porque temos a capacidade de percepção, de saber a necessidade, né? Mas às vezes não agimos. Outro elemento importante que nós podemos ver aqui na palavra de Deus, nesse texto, no versículo 6, diz: o versículo de número 6, 1 e 6, verdade, diz assim: que chegou até vós como também, não é esse texto não, esse aqui é outro,
Filipenses. Diz que eu vi alguma coisa estranha aqui. Filipenses 1:6. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Estou plenamente certo. O apóstolo diz o seguinte: eu estou plenamente certo de que aquela pessoa, que neste caso aqui, o Espírito Santo do Senhor, foi quem deu à igreja a percepção para saber e identificar a necessidade do trabalho missionário do apóstolo Paulo. Foi ele que começou esta boa obra no coração de cada um daqueles irmãos. Isto nos implica, irmão, de que para sermos um cooperador de missões, precisamos fazer o quê? Permitir que o Espírito Santo do Senhor trabalhe em nós e nos mostre esta necessidade. A necessidade do trabalho do Senhor. Porque diz a própria Bíblia que é Deus que efetua em nós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Porque nós mesmos estamos tão, às vezes, ocupados com nossos afazeres, nós vamos ver isso no ponto seguinte, que não temos a capacidade de perceber a necessidade do trabalho de Deus. Ou estamos tão distraídos com outras coisas que não conseguimos observar que o trabalho do Senhor precisa de pessoas que cooperem. Nós estamos com um desafio, né, irmão? 1 tonelada de alimentos. Isso já é praxe da igreja, né? Todo ano faz essa campanha, onde nós, depois de arrecadado, distribuímos para os missionários, né, que estão no campo, e até famílias carentes também, mas é um trabalho missionário que a igreja tem feito isso, né? Alguém pode dizer, eu já ouvi essa semana 3 pessoas dizendo, irmã, não vou dizer o nome deles para não ser dedo duro, né? Pastor, não é muito esse desafio, esse alvo? Eu acho que é pouco. Eu acho que é pouco, mas é o alvo que nós temos em mente, né, que o Departamento de Missões tem em mente, né? Ótimo se ultrapassar. Quando Moisés foi construir a tenda que o Senhor pediu para ele construir lá, foi uma missão que ele recebeu de Deus. Moisés, eu quero que você construa a tenda assim assado, né? Aí eu não sei fazer assim, não tem preocupa não, eu vou trazer especialistas de outro país para fazer, e a Bíblia diz que Deus, por meio do seu Espírito, encheu lá pessoas para fazerem o trabalho, o projeto e tudo, e acompanhar o trabalho. E Moisés apenas cabia em conclamar os irmãos, as pessoas, né, ao povo a trazer doações. E a Bíblia diz que foi tanta doação que Moisés disse, irmãos, não precisam trazer mais, porque já tem demais. Já tem com excesso. Mas dou graças a Deus, irmão, porque Deus, ele consegue trabalhar no nosso coração e fazer com que nós possamos nos tornar liberais na cooperação do Evangelho. Precisamos permitir que Deus trabalhe no nosso coração, na nossa vida. Poxa, mas se eu ajudar aqui, vai faltar aqui. Não vai não, irmão. Davi diz o seguinte, fui moço, hoje sou velho, 2 coisas eu nunca vi nessa vida. Quais foram? O justo a mendigar o pão, e nem a sua descendência, os seus filhos, serem desamparados. Nunca vi isso. O justo, tá, irmãos? Observe bem, o justo. Nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Aquela pessoa que é justa. Mas o que é ser justo? Num contexto bíblico, é aquela pessoa que é justificada por Cristo Jesus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquela pessoa que é salva, é redimida pelo sangue de Cristo.
que é regenerada pelo poder miraculoso do Santo Espírito do Senhor. Uma pessoa que é realmente temente a Deus, como nós observamos no Velho Testamento, Noé, Jó, Abraão e outros tantos. Mas diz a Bíblia que Jó era um homem justo, ele se desviava do mal, porque ele era temente a Deus. E Noé era um homem íntegro, justo, mas também ele gozou da salvação de Deus, quando Deus destruiu aquele povo ali, aquela geração. De qualquer forma, eles eram pessoas justificadas, porque eles acreditavam na chegada do Messias. E nós, porque somos justificados por meio da fé em Cristo Jesus. Cada crente, cada filho de Deus é uma pessoa justa. Por quê? Porque é justificado. Porque Jesus morreu pelos seus pecados e você reconheceu que é um pecador e aceitou o sacrifício de Cristo na cruz. Então você se tornou uma pessoa justificada, né? E se você é justo, você terá que ter o coração sensível às necessidades do trabalho do Senhor. E isso só pode ser feito por meio da operação do Espírito Santo em nossas vidas. Porque se deixarmos o homem agir, não temos a coragem, como aqui foi apresentado, né, pela Karina. Como é que eu vou saber se meu dinheiro está sendo empregado no trabalho do Senhor, no trabalho missionário? Não cabe a você questionar isso. A você compete devolver ao Senhor o que lhe é devido. Compete a você saber que o missionário lá no interior sente fome, precisa de se vestir, precisa de gastar combustível. Eu fui fazer uma viagem missionária com um missionário interior, só de gasolina, nós colocamos R$600 na lancha dele, para se deslocar de uma comunidade para outra. Ele fazia 3 viagens durante o mês. Quanto dá em gasolina? Hã? Não entendi. 1.800. Sabe quanto era a oferta daquele missionário por mês? R$1.200. Para comprar roupa, comprar alimento, construir igreja e ainda colocar gasolina no motor e ainda comprar as peças de reposição do motor quando esculhambava. É fácil fazer missões? Só pela graça de Deus, irmãos. Só pela misericórdia de Deus. Que Deus supre, né? E quando eu cheguei lá com aquele missionário, eu disse: puxa, pastor, eu já tinha desistido. Esse mês já tinha até avisado que eu nem ia mais lá, porque eu não tinha dinheiro para colocar gasolina. Mas então nós vamos. Chegou o dinheiro, chegou a pessoa para cá com o senhor. Bora, né? Então, é assim que Deus age, né? Parece difícil, mas Deus, Ele provê. Sabe por quê? Ele é o dono da obra. Nós somos apenas cooperadores dele. Quem é o mais interessado em que as pessoas sejam salvas? Somos nós ou é Deus? É Deus. A vontade dele é que nenhum se perca, mas que todos possam chegar ao pleno conhecimento da verdade. Mas, irmãos, Deus espera de nós o agir. E terceiro, irmãos, no versículo 19 a 22 do capítulo 2 de Filipenses, nós temos aqui o testemunho de Paulo sobre uma pessoa. E eu vou ler o texto, os irmãos vão me ajudar aqui a achar aqui esse ponto. Eu tenho aqui, mas eu quero ver a sua percepção da Bíblia. Filipenses 2, de 19 a 22, assim: espero, porém, no Senhor Jesus Cristo, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação.
Porque a ninguém tenha de igual sentimento que, sinceramente, cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter, provado, pois serviu ao Evangelho juntamente comigo como pai ao filho. Prioridade ao trabalho do Senhor. Devemos, para ser um cooperador, irmãos, devemos priorizar o trabalho do Senhor. Timóteo, ele tinha essa característica. Não somente ele priorizava o trabalho do Senhor, mas era alguém de confiança. Era alguém que não pensava em si mesmo. Era alguém que não buscava os seus próprios interesses, mas buscava os interesses do Senhor. Alguém que se preocupava, além de ele ser um homem honesto, um homem que procurava demonstrar um bom testemunho às pessoas, ser correto perante as pessoas, ele valorizava o trabalho do Senhor. E Paulo dá testemunho dele aqui que ele não conheceu ninguém como Timóteo. Alguém que se interessasse de fato pelo trabalho do Senhor. Alguém que não considerava a vida preciosa para si mesmo, mas considerava-se alguém que estava à disposição do Senhor. E Paulo diz aqui, olha, sinceramente, não conheço outra pessoa que tenha igual sentimento. Muitas vezes, irmãos, aqui vai um recadinho para os jovens, né? Primeiro eu vou fazer uma faculdade. Nada contra. Nós temos Daniel, e foi chamado aos 16 anos, era doutor em ciências. A Bíblia diz isso, né? Nós temos que buscar, sim, o conhecimento, o aperfeiçoamento, mas não podemos esquecer a nossa missão, a nossa responsabilidade como filhos de Deus, como servos de Deus. Primeiro eu tenho que arrumar minha casa, se sobrar tempo eu vou fazer. Eu já ouvi pessoas dizer isso. Primeiro eu tenho que cuidar dos meus. A Bíblia diz que Deus não negou o seu único filho. Para nos salvar. Seu único filho. Não foi um dos filhos. Os irmãos são sabedores de que Deus, o Pai, só tem um filho legítimo. Qual é? Quem é? Hein? Jesus Cristo. Ele é o único filho. Mas, pastor, você não disse agora que nós somos filhos de Deus? Somos filhos de Deus, mas somos adotados na família de Deus. A Bíblia nos ensina que nós somos adotados na família de Deus pelos méritos de Cristo Jesus, nosso Senhor. A palavra adotado é uma palavra que dá legitimidade de herança. Uma pessoa conversando comigo essa semana e, puxa, eu estou preocupado, sabe por quê? Meu pai adotou um menino de 13 anos. Esse camarada vai dividir igualmente a herança com a gente aqui. Já somos 5, né? Mais 6. Infelizmente, meu filho, você vai ter que dividir com ele. Porque no momento que adotou, legitimou, deu o nome àquela pessoa, aquela pessoa passa a ser de fato herdeiro juntamente com os outros. E a Bíblia diz que a partir do momento que nós somos adotados por Deus na sua família, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Toda a herança de Cristo, irmão, seja na terra, seja no céu, será dividido conosco, cada um de nós. Mas Cristo morreu sozinho lá. Mas sabe por que ele fez isso? Porque ele nos amou. A Bíblia diz que ele nos amou até o fim, até o ponto da sua própria vida em resgate da nossa. Irmão, se Jesus fosse egoísta, dono de
tudo que existe no universo, tanto nos céus como na terra, o Filho único herdeiro nesse mundo e no outro, poderia dizer: eu quero isso tudo só para mim, vou dividir com ninguém não. Os humanos que se virem lá. Mas sabe, irmãos, a Bíblia diz que Jesus nos amou tanto que Ele deixou o seu trono de graça e veio aqui, foi humilhado, foi rejeitado, mas não desistiu da sua missão, simplesmente para dividir conosco toda a sua herança, nos transformando em filhos de Deus. O evangelista João diz que aqueles que recebem Jesus na sua vida são feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus, gerados pelo poder sobrenatural do Espírito Santo, incorporado à família de Deus, e passa a ser herdeiro de Deus e co-herdeiros com Cristo. Você, nesta noite, que é filho de Deus, você tem o mesmo direito de herança que Jesus Cristo, mesmo ele tendo morrido sozinho lá na cruz, no seu lugar. É muito amor, irmãos. Só pela graça de Deus que nós conseguimos entender isso. Jesus não precisava dividir nada conosco, mas Ele fez isso porque Ele nos ama. E Ele não tem nenhum ressentimento, e quanto mais irmãos Ele tiver, quanto mais filhos foram gerados a Deus, mais feliz Ele ficará. Mais feliz Ele ficará. Que maravilha, né? Diz o apóstolo Paulo: não via nenhum igual a Timóteo que sinceramente priorizava o trabalho do Senhor. É forte. Ele queria mandar alguém lá para Filipos, mas não havia ninguém naquela altura da igreja. Porque muitos irmãos, esse negócio de exploradores do evangelho não é de hoje não, isso já existe desde o começo. Lá no começo tinha pessoas assim, pessoas que se utilizavam do evangelho como forma de ganhar dinheiro. Paulo exortou, lá tinha o Alexandre, lá tinha várias pessoas que faziam isso. Hoje só aumentou o número, mas não é nada novo. Mas tem pessoas sinceras também. Paulo dá uma lista de pessoas que eram sinceros, entre eles Timóteo, um jovem, mas um jovem que tinha um amor à obra de Deus, tinha o interesse pelo trabalho do Senhor, não olhava a sua vida como prioridade, mas olhava o trabalho do Senhor como prioridade na sua vida. É assim que nós podemos ser um cooperador de missões, permitindo o agir de Deus em nossas vidas, para que nos conscientize desta necessidade e priorizando o trabalho do Senhor, colocando como prioridade em nossas vidas ser um cooperador de Deus. Deus nos abençoe e que possamos nos colocar nossas vidas, irmãos, à disposição do Senhor. Missões é isto, e missões requer isso de nós também. Amém? Oremos. Querido Deus e Pai Celestial, graças te rendemos pelos momentos agradáveis na tua casa, pela exposição da tua palavra, Senhor, e as lições que tiramos para nossas vidas. Te louvamos pela tua igreja, por cada um dos teus filhos que nesta noite chegou para te adorar, para te servir. Pai, que o Senhor nos ajude a percebermos, Senhor, a necessidade do trabalho missionário,
Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a entendermos o Teu querer e a Tua vontade em nossas vidas. Que o Senhor nos ajude também a priorizarmos o Teu trabalho, Senhor. Disse o Teu Filho Jesus Cristo: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, Senhor. Que possamos confiar nesta palavra, que possamos aceitar em nossas vidas esta verdade dita pelo Teu Filho Jesus Cristo, na certeza de que o Senhor estará conosco todos os dias, Senhor. Em nome de Jesus nós agradecemos. Amém. Meus irmãos, obrigado pela sua paciência, que Deus abençoe a todos.